Fala fiel, beleza? Hoje o Corinthians joga contra o São Bernardo e trouxemos as últimas notícias do Corinthians para vocês. Para ver mais, clique no último vídeo e se inscreva no canal. Olha, ainda falando de uma certa forma do Vitor Pereira também, neste sábado tem Bola da Vez. O Bola da Vez é com o Fagner e na gravação ele não poupou o Vitor Pereira. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse. É o dia a dia, é as instruções, é a maneira de lidar no olho. Foi difícil ano passado? Muito. Não só comigo, acho que com todo mundo, né? Acho que o Corinthians sempre, desde que eu cheguei no Corinthians, a gente sempre teve um ambiente muito bom. Muito bom, né? Então, e o ano passado, as coisas, a gente conseguiu ainda chegar em finais, né? Conseguiu, talvez, poderia até ter ido melhor no Brasileiro, mas são coisas que às vezes fogem, né? Então, você tem que obedecer, vamos assim dizer, né? Faltava diálogo? O que faltava? Não é que faltava diálogo, mas eu acho que tinha coisas que não condizia com aquilo que ele pedia, sabe? Então, um exemplo, o que ele fez mesmo na troca de um clube pelo outro. Né? Então, isso aí já mostra um pouco do que o que você pode esperar daquela pessoa, entendeu? Uhum. Então, eu não posso falar uma coisa pra você aqui, chegar ali nas suas costas e falar outra. É mais ou menos isso. A coisa pontual que ficou mais escancarada, assim, pelo menos do ponto de vista público, foi a entrevista após Atlético Goianiense, né? A derrota pro Atlético Goianiense. Que ele falou que o time entrou saciado já, enfim, que não demonstrou apetite pelo resultado. A partir do momento que você vai para uma entrevista e você expõe que o seu time está saciado, eu acho que você quer dizer que o seu time não tem apetite por vitória, não tem fome de vitória. Como assim? Você não tem fome de vitória? A minha vida se resume a vencer. A partir do momento que você expõe, porque os atletas que voltaram de lesão... mas calma aí, num jogo passado tinha atletas que voltaram de lesão também e jogaram. Ganhou, por que você não falou a mesma coisa? Né? Então eu acho que essa linha de, ganhou, foi tudo bom, e quando perdeu vou expor um ou dois. Eu acho que tem que ter um consenso, né? Ou eu vou expor mesmo na vitória e na derrota, ou não, calma aí, lá dentro eu resolvo meus problemas e aqui fora eu falo o politicamente correto, né? Bola da Vez imperdível com o Fagner. Essa é só uma das declarações contundentes do lateral direito do Corinthians. A gente vai debater isso. Vamos querer te ouvir, André, mas já que este homem estava ali, estava lá, além do que disse o Fagner, vai trazer elementos, Diz mais, elementos ali do astral da entrevista. Tem o que está gravado e o que não está. Foi uma entrevista muito boa, assim, ficou muito claro que a relação ela era muito ruim, né, entre os jogadores e o Vitor Pereira, por uma distância, né, pela maneira que o Vitor Pereira conduz o seu trabalho, e essa distância ela era muito contrastante com aquilo que os jogadores estavam acostumados, e por algumas práticas, alguns métodos dele que foi afastando de fato, de maneira definitiva, essa relação. Então a relação ela era ruim. O que me chama muito a atenção é o ponto que o Fagner falou, e eu já trouxe isso aqui em vários outros momentos, que a atual diretoria do Corinthians, especialmente o do Willian e o Roberto, que já trocaram de cargo, né? Um já foi presidente, o outro já foi diretor de futebol, eles sempre prezaram demais pela questão do ambiente. Eu já vi técnico não ser contratado por esses dirigentes porque eles acreditavam que ia ser um técnico que ia conturbar o ambiente, especialmente pelo que eles viveram com o Tite. O Tite é um cara que constrói ambientes maravilhosos pro dia a dia. Então eles sempre tiveram em mente que se colocar essa questão do ambiente em jogo, você pode colocar a temporada inteira em risco. E não foram poucas as vezes que os jogadores conversaram com a diretoria sobre essa dificuldade de ambiente com o Vitor Pereira. E a diretoria bateu o pé e manteve sempre a situação do Vitor Pereira. É porque a diretoria enxergava que o trabalho estava acontecendo. Mas a relação ela esteve em vários momentos da temporada a ponto de ficar insustentável. Então, de fato, era um clima muito ruim. E no caso do Fagner, há uma mudança muito grande para a atual temporada, não só na questão do relacionamento, mas na questão de como se posiciona em campo. Né? Com o Vitor Pereira, o Fagner jogava de uma maneira mais conservadora, e com o Fernando, ele joga de maneira muito mais agressiva, o que para o jogo dele o agrada mais. Né? Então a impressão que eu tenho é que está todo mundo muito contente hoje no Corinthians com a potencialização que o Fernando Lázaro oferece a jogadores que antes eram mais sacrificados. O Fagner,
o Renato Augusto e o Roger Guedes quanto às suas funções dentro de campo. Com esses 3 mais leves, o Corinthians cresce, o ambiente melhora e fica mais fácil para o Fernando tocar o dia a dia também. Ô André, é muito claro, né? Desde o ano passado, a gente não precisava nem dessa entrevista para ter essa certeza que o ambiente era muito ruim do Vitor Pereira com os jogadores do Corinthians. Tudo bem, não conseguiram construir um bom relacionamento. O Vitor Pereira, ele não tinha relacionamento nem com os jogadores, nem com ninguém da diretoria. O Duílio chegou a dizer que ele era irmão, mas a gente sabe que isso não procede. Era um treinador também que não estava feliz, ele dizia no Brasil, mas principalmente aqui em São Paulo. Mas isso não quer dizer que é uma regra, né? Que ele vai chegar lá no Rio de Janeiro e lá no Flamengo e o relacionamento dele com os jogadores do Flamengo também não vai funcionar. Não quer dizer, claro. Mas nos dá uma boa ideia de um comportamento no dia a dia que pode levar a desgastes. A gente não sabe se isso está acontecendo no Flamengo, a gente ouvia que acontecia no Corinthians. É natural que, como o Vitor não está mais trabalhando lá, os jogadores falem com maior naturalidade, até com uma certa dose de... E aí, fiel, o que acham? Nos diga aqui embaixo. Um abraço e vai Corinthians!